A verdade é que sempre que me perguntam isso, eu não sei o que responder porque eu não tenho uma resposta ainda. Mas eu vou explicar pra vocês quais são algumas das minhas ideias, pontos positivos e negativos, e eu vou te pedir pra deixar nos comentários o que você faria no meu lugar. Oi, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu me chamo Letícia, pra aqueles que não me conhecem. Eu moro, estudo e trabalho aqui do Canadá, e eu tenho esse canal pra falar sobre idiomas, estudo, produtividade, rotina e muito mais. E desde a primeira vez que eu publiquei aqui na internet falando sobre o meu namorado francês, as pessoas sempre me perguntam: Letícia, você consideraria morar na França? Você tem planos de se mudar pra Europa? E a verdade é que toda vez que me perguntam isso, eu não sei muito bem o que dizer, porque eu tenho várias ideias, mas eu não tomei nenhuma decisão ainda e eu vou dizer pra você o que anda rodando pela minha cabeça e quais são alguns pontos positivos e negativos de cada plano. Basicamente, eu me mudei aqui pro Canadá pela primeira vez quando eu tinha 16 anos, então eu terminei o ensino médio, já corri pra cá, eu era bem novinha e eu me descobri aqui. Eu aprendi francês, eu aprendi inglês, eu me integrei na cultura canadense, eu fiz amigos, eu comecei a construir uma vida e depois que eu vim, todos os meus outros irmãos também vieram. O Duda já tava aqui, mas Itamazinho veio pra cá, Juju veio pra cá. E a gente tem um plano de trazer a família inteira pra que todo mundo fique junto, more junto. E assim, eu não vejo minha vida longe da minha família. Eu amo muito eles e minhas irmãs estão se mudando agora pra cá pra morar com a gente. E assim, eu tô tão feliz e eu gosto muito de ter minha família perto de mim. Então assim, se você me perguntar agora, Letícia, você quer ir embora do Canadá? Eu não penso em ir embora do Canadá agora por causa disso. Eu tenho minha família, eu tô construindo minha vida, eu ainda nem terminei a faculdade, então tem muitas coisas pra serem levadas em consideração. Mas se você me perguntar, Letícia, e no futuro? Você já pensou assim em mudar de país? Você já pensou em mudar pra Europa, pra ficar perto da família do Nathan e tudo mais? É uma boa pergunta, na verdade eu já considerei sim, e eu não descarto essa possibilidade. Porque a questão é o seguinte, o Nathan, a gente se conheceu online e a gente se conheceu, né, pra aprender idiomas e tudo mais. E depois ele se mudou aqui pro Canadá pra morar comigo. E quando ele se mudou, a gente tinha batido um papo e a gente combinou assim: olha, a gente quer ficar junto, a gente não quer ficar separado, a gente não quer um namoro à distância. Eu ainda tenho 2 anos e meio de graduação. Por que que você não aplica pra um visto de trabalho aberto? Você vem pro Canadá, tem uma experiência enquanto eu faço minha graduação e depois a gente descobre o que a gente faz. Se a gente se adaptar bem, a gente fica. Se a gente achar outras oportunidades, a gente descobre. E ele super aceitou essa ideia, até porque ele sempre quis trabalhar no exterior. Ele tinha feito um estágio já na Singapura, que é um país lá na Ásia, e ele adorou morar fora, então é uma experiência muito boa. Então ele topou a ideia de vir pra cá, a gente começou a morar junto e tudo mais. Só que o Nathan, gente, ele é de interior, ele sempre foi muito perto da família dele. E a família dele não viaja, a mãe dele não gosta de avião, então ela não viaja. O pai dele até que viaja um pouquinho mais por causa da empresa onde ele trabalha, ele já viajou pra vários países ali na Europa e na Ásia. Só que a família dele não é muito de viajar, eles nunca, tipo, moraram fora ou fizeram intercâmbio. Então não é muito essa possibilidade. E quando o Nathan veio pra cá, ele sentiu muita falta da família dele. Tipo assim, ele não se adaptou tão bem porque ele tá longe da família. Então, ficou toda aquela pergunta, né? Aquela questão, aquele ponto de interrogação enorme. Vamos ficar no Canadá ou vamos pra França? Só que a questão é que tem vários pontos para serem levados em consideração. Eu não sou europeia, eu não tenho passaporte europeu, então se eu quiser ir pra Europa, exige toda uma preparação. A gente não tá pensando em se casar agora, então eu não poderia ir pra lá com um visto de, sei lá, spouse, nem nada, então eu teria que achar uma maneira de ir pra lá. E a gente ainda, tipo, a gente passou esse tempo aqui no Canadá, a gente gosta de morar aqui. Não é o país que o Nathan ama mais. Eu tenho que dizer pra vocês que o Nathan ama a França de coração. Ele acha que é o melhor país do mundo. E, inclusive, é uma coisa sobre os franceses que eu queria até falar pra vocês em um outro vídeo. Comenta aqui se você quiser um vídeo que fala sobre as diferenças de cultura entre os franceses e os brasileiros. Mas uma coisa sobre os franceses é que eles amam a França, eles acham que a França é o melhor país do mundo, e não é só o Nathan. Eu conheci muitos e muitos e muitos franceses que têm essa mesma ideia. E mesmo pessoas que moraram no Canadá, moraram nos Estados Unidos por muito tempo, eles sempre falam: beleza, eu tô passando aqui um tempo, mas depois eu quero voltar pra França porque a França é o melhor país. Então, o Nathan tem essa ideia que a França é o melhor país.
E ele, assim, ele tá adorando morar aqui e tudo mais, mas ele não se vê, assim, tipo, passando 20, 30 anos aqui, construindo um super patrimônio e, enfim, tem essas ideias. Óbvio, gente, que são coisas que podem mudar com o tempo. Até porque nada é pra sempre, né? A gente tem uma opinião agora, depois a gente pode mudar e tal. Só que não é uma ideia assim do Natan, porque ele não gosta muito do frio. Ele não se adaptou muito à cultura canadense, ele não gosta muito, assim, da cultura em ambiente de empresa, ele gosta mais na França. O pessoal na França é mais, tipo, metódico, mais organizado, mais pontual, mais sério. E aqui o pessoal é um pouquinho mais descontraído, às vezes eles podem, né, usar uma linguagem diferente. Então não é o que o Natan mais ama. No meu ponto de vista pessoal, eu até poderia considerar morar na Europa, porque é um continente ali que tem vários países juntos, então olhando pelo lado viagem, eu adoraria morar na Europa durante um tempo pra viajar, conhecer vários países, conhecer novas culturas, aprender mais idiomas. Assim, é um local muito rico em cultura e é tudo muito pertinho, então isso me atrai muito na Europa. Aqui no Canadá tudo é muito longe. Se eu quiser ir de Ottawa pra Toronto são 8 horas de ônibus. Se eu quiser ir pra Vancouver, meu Deus, então, nem dá. Então, pelo aspecto viagem, cultura e tudo mais, eu gosto muito da Europa e eu acho que, assim, é um local que me atrai sim. Em termos profissionais, a Europa também me atrai porque é um local que tem muitas oportunidades de trabalho e principalmente trabalhos qualificados para quem tem um bom nível no idioma. No meu caso, o francês é a minha segunda língua, eu falo francês super bem. Provavelmente é uma das pessoas que falam melhor francês que você vai ver, sendo bem modesta. E eu acho que, a princípio, eu não teria problema em encontrar emprego lá, porque eu tenho um ótimo domínio do idioma, mas também eu tenho uma experiência aqui no Canadá, então na América do Norte, eles valorizam bastante isso na Europa. Em termos de família, eu não tenho nenhuma família na Europa. Meus pais e meus irmãos estão todos planejando vir aqui pro Canadá, então seria um pouco contramão eu ir pra lá. Mas eu entendo que eu não posso também ser tão egoísta, porque a família do Natan tá lá. Então, ou a gente fica aqui com a minha família, ou a gente fica lá com a família dele, né? Então, tem isso a levar em consideração também. Mas no final das contas, se você virar pra mim e falar, Letícia, vem aqui, me conta quais são seus planos real, oficial. Por enquanto, a gente não planeja sair do Canadá, a gente quer aplicar para residência permanente, a gente quer garantir os nossos status aqui e a gente quer trabalhar um pouco mais, a gente acha que ainda tem coisas a serem exploradas no Canadá, a gente quer crescer na carreira, a gente também quer visitar um pouco mais, curtir mais, não só o Canadá, mas a América do Norte em geral, então a gente quer muito viajar para o México, a gente quer muito viajar para os Estados Unidos, fazer tudo que tem para fazer por aqui antes de pensar em sair daqui. Então, se eu sair do Canadá, não vai ser agora, vai ser daqui no mínimo 2, 3 anos. E eu tô bem aberta, na verdade, para o futuro e as oportunidades que ele vai trazer. Eu não sou o tipo de pessoa que pensa em passar 20, 30, 40 anos em um local só. Eu tenho em mim que eu quero viajar, eu quero conhecer locais novos, mas são planos a longo prazo, sabe? Eu não penso muito nisso agora. Tipo assim, meu Deus, tem que preparar aqui o papel. Então eu tô mais esperando pra ver o que que vai acontecer no futuro. Eu tô bem aberta, eu gosto de viver coisas novas e se aparecer a oportunidade, por que não? Outra pergunta que me fazem bastante: Letícia, você consideraria morar de novo no Brasil? Gente, eu adoro o Brasil. É o meu país, é o local que eu me sinto em casa. O Natan ama o Brasil, eu acho que ele seria o primeiro a amar morar lá. Ele adora cultura, adora comida, ele gosta, assim, ele acha que o custo de vida não é tão alto, ele gosta da natureza, ele gosta de tudo, entendeu? O Natan é o maior fã do Brasil que tem. Mas, assim, a gente considera morar no Brasil? Eu acho que não, porque o Natan é engenheiro de produção e eu sei que tem algumas oportunidades de trabalho no Brasil e tudo mais, só que ele gosta de aeronáutica, ele gosta de indústria grande, então a gente teria que ver se tem a possibilidade e tal de achar um emprego lá pra ele. Ele não fala português, então eu acho que seria um impedimento. Mas eu acho que a principal coisa assim que impede a gente de morar no Brasil é a segurança. O Natan não se sente seguro no Brasil. Quando a gente foi pra lá, ele se assustou um pouco, porque logo que a gente aterrissou, tipo, o primeiro dia no Brasil, ele viu 2 carros, tipo, em perseguição na rota que a gente tava pegando pra sair do aeroporto. Já aquilo já deixou ele tipo, meu Deus, aqui o negócio é diferente. Fora isso, tudo que ele vê, né, nas notícias e tal, algumas histórias que a gente já contou pra ele. Mas assim, eu acho que a cereja do bolo foi porque o pai dele tem um amigo francês que morou no Brasil, morou
no Rio de Janeiro durante 2, 3 anos. E esse amigo, no final desses 3 anos, ele desistiu de morar no Brasil. Ele, tipo, vendeu tudo e voltou pra França. E, assim, ele falou que gostou de morar lá e tal. Só que ele falou que é perigoso demais. Quando ele ia sair da casa dele pra ir pro trabalho, tinha um segurança com ele. Quando ele voltava também, ele não se sentia livre pra fazer as coisas com a família dele e tudo mais. Ele sentia medo. E eu acho que é super normal os europeus sentirem medo quando vão pro Brasil. Até porque a gente sai do Brasil justamente por causa da insegurança. Então, assim, eu acho que isso deu um pouco mais de medo no Nathan. E eu acho que ele não considera morar no Brasil, mas assim, ele sonha sim em ir pro Brasil e passar tipo 1, 2, 3 meses pra fazer intercâmbio, estudar o idioma e tal, e depois voltar. Então, gente, não está nos planos morar no Brasil. Moraria em outras cidades a não ser Petrolina? Talvez. Um dos meus sócios mora em Curitiba, ele fala super bem, então talvez eu moraria em Curitiba. Ou eu sei que Gramado é uma cidade super turística, super legal também, não sei se pra morar é tão bom assim. Não moraria nem em São Paulo e nem no Rio de Janeiro, vocês já devem imaginar as razões, né? Por causa da insegurança, da quantidade de pessoas, problema com congestionamento e tal, essas coisas, entendeu? Não vou largar minha qualidade de vida aqui pra isso. Mas assim, também não vou dizer nunca, porque nunca diga nunca, né? Vai que em algum momento da minha vida eu fale, olha, quer saber, eu vou, e aí vocês ficam, Letícia, mas você falou que não ia. Novamente com a frase do vídeo, quem sabe? Vamos ver. Depende. Mas esses são alguns dos pensamentos. Comenta aqui embaixo o que você achou. Comenta se tem algum tópico que eu poderia levar em consideração na hora de decidir se eu fico ou se eu vou embora do Canadá. Por enquanto o plano é ficar, mas quem sabe. E espero vocês no próximo vídeo aqui do meu canal, tá bom? Beijinho e até o próximo vídeo.